A partir deste instante, o programa Na Sua Companhia. A entrevista, o debate, a prestação de serviços, o compromisso com o ouvinte. Na Sua Companhia. Apresentação e direção, Neise Ventura. O programa Na Sua Companhia está começando e que bom que vocês estão aí. Estou com vocês todas as terças-feiras, sempre às 4h, com Cristiane Azamor no quadro Momento Psi. E na sua companhia, vários dias da semana com os melhores debates. É só acompanhar aqui na Band Rio 1360 e no Facebook, na nossa página do programa. Eu falo do Rio de Janeiro. Olá, Rio de Janeiro. Olá, pessoal do Facebook, né? E eu estou de olho nos crimes sexuais contra as meninas do nosso Brasil. Um corpo infantil marcado pelo silêncio e pela dor emocional. O que é preciso fazer para mudar esta realidade? Como proteger crianças de maus tratos e abandono? Afinal, quem são os adultos que abusam de crianças, mulheres e pessoas idosas? Então, atenção, porque estas e outras questões serão discutidas aqui na sua companhia. Bandeirantes, 1360. Eu tô na Band. Isso, e você também está na Band Rio 1360, acompanhando o programa Na Sua Companhia. E você pode ajudar a gente a debater o tema de hoje, mandando seu recado e fazendo perguntas aos nossos debatedores. É só enviar o seu recado pelo site do programa, nasuacompanhia.com, lá no Fale Conosco, ou aí na live, na nossa live do Facebook. Fiquem ligados, porque aqui tem muitas novidades. No quadro Cultura e Companhia, com a atriz e diretora Rosite Val, que é a nossa entrevistada de hoje. Então, vale conferir a hora do debate, Zoneto. Na Sua Companhia, debate. Pois é, hoje o programa está super interessante, bem informativo. Vocês sabiam que a cada ano aumenta o número de meninas vítimas de abuso sexual? Então, esse vai ser o nosso debate de hoje, a nossa conversa de hoje, né? Vamos falar dos crimes contra a dignidade sexual e emocional da criança, adolescentes e mulheres jovens, adultas. Né? Então, para este debate, convidamos a defensora pública Eufrásia Maria Souza das Virgens. Ela é defensora da Coordenadoria de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. É a delegada Aurian Fernandes, delegada titular da Delegacia de Atendimento à Mulher de Niterói. E Cristiane Azamor, no comando do quadro Momento Psi, avaliando as emoções do momento, com dicas especiais para o seu bem viver. Boa tarde, amigas e parceiras do programa, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Que delícia, né? Hoje o assunto vai ser um pouquinho pesado, mas muito importante, né? Para os nossos ouvintes, familiares, amigos. A gente, avaliando um pouquinho, andando um pouquinho para trás, né, a gente vai compreendendo algumas questões. Né? Antigamente, o castigo físico de crianças, eles não existiam no Brasil antes do século XVI, mas foi introduzido pelos jesuítas, causando muita indignação aos índios. Por quê? Né?
porque não estavam acostumados a esses maus tratos, né? Bater em criança, botar de castigo, né? E aí vieram as escolas, né? Temidas, a temida palmatória, depois ficar de joelhos, chapéu de burro, entre outras torturas, constrangimentos com as crianças, e hoje a perda é total, violência de todas as modalidades, Eufrásia, né? Chocante isso tudo, mas é bom a gente historiar um pouquinho, lembrar, conhecer um pouquinho da nossa história. Agora, hoje, qual é o panorama, né, em todo o estado do Rio de Janeiro em relação aos maus tratos, negligência com a criança e adolescente? Existem, boa tarde, a Neide, todos os ouvintes, todas as pessoas que nos acompanham. Existe uma preocupação nossa, né, de atores que compõem o sistema de garantia de direitos, como é a Defensoria Pública, com a proteção integral de toda criança e adolescente, que é o que preconiza tanto o Estatuto da Criança e Adolescente, como também a nossa Constituição de 88, quando diz que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar com prioridade absoluta os direitos de crianças e adolescentes. E existe ainda uma distância entre o que está previsto, o que deveria ser assegurado com prioridade absoluta pela família, pela sociedade e pelo Estado da criança e adolescentes, e também jovens, que foram incluídos depois pela Emenda Constitucional 65 de 2010, ao artigo 227 da Constituição de 88. E, infelizmente, a gente tem vivido, ao longo aí do tempo, apesar de toda a evolução normativa, uma violação muito grande dos direitos de criança e adolescente. E não apenas pela família, mas como também pelo próprio Estado, quando a gente percebe, por exemplo, o número de homicídios decorrentes de operações policiais. Então, a gente tem um aumento exponencial dos estupros de crianças e adolescentes, principalmente de vulneráveis, né, que é quando a vítima não é maior de 14 anos de idade. No Rio de Janeiro, o Instituto de Segurança Pública tem feito esse monitoramento dos dados a partir dos registros de ocorrência da Polícia Civil. O que acontece muitas vezes é que há um registro, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, somente no ano de 2017, foram 3.765 registros de ocorrência referente a estupro de criança e adolescente no estado do Rio de Janeiro. Então, isso vem aumentando assim, ao longo do tempo. O número de homicídios também de crianças e adolescentes, ano de 2017, foram 365 homicídios, desses 174 decorrentes de intervenção policial. Então, isso também é algo que nos preocupa muito. O Conselho Estadual de Defesa de Criança e Adolescente tem um grupo de trabalho para enfrentamento e criação da política de enfrentamento aos homicídios de adolescentes, além de monitoramento das políticas do Estado no que diz respeito à garantia de direitos de criança e adolescente. Então, quando o Estatuto da Criança e Adolescente prevê que a atuação, o atendimento do direito de criança e adolescente ele é feito através da integração de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais para a proteção integral de criança e adolescente, isso é um dever que diz respeito a todos nós estarmos atentos para a proteção de criança e adolescente, que muitas vezes têm seus direitos violados pela família, né, que é o local onde deveria ser de proteção. Nós temos casos de estupro de meninas por pai, por padrasto, disso resultando inclusive gravidez, e um efeito assim ao longo da vida, né, dessa adolescente, e muitas vezes até de crianças também vítimas desse tipo de violência. Então nos preocupa muito a questão da violência sexual, que atinge um número cada vez maior de meninas, principalmente, e, por outro lado, os homicídios, que aí tem principalmente como vítimas meninos e pretos, pobres e moradores de periferia. Então, essa é uma dura realidade que a gente precisa enfrentar. Pois é, né? E mais um pouquinho de realidade, né? Porque hoje a gente aqui não tem como, cada vez mais a gente vai tendo choque de realidade, né? Dessa visão do inferno, né? Praticamente, podemos dizer, porque é triste e doído. E a gente sabe, Aurian, que a violência contra a mulher no Brasil ela ainda impressiona, e a cada 7 horas ou mais mulheres sofrem com abuso, violência doméstica e são mortas, né? O que está faltando acontecer para punir com rigor e acabar com esse tipo de crime? Falta de política pública, punição, esclarecimento. O que está acontecendo? Não, é importante que se ressalte que a CEPOL, através da CGDAN, faz todo um trabalho de prevenção, de atuação e de repressão a esse tipo de crime. No entanto, é importante que a gente observe a questão do feminicídio e essa crescente onda, ela, na verdade, sempre existiu, defensora, e a todos nós aqui presentes. O que ocorre é que, com a classificação do homicídio, então, qualificado para o feminicídio, aquele crime qualificado que é para uma vala comum, junto com os demais, ele passou a ser classificado
como feminicídio, e a partir daí a gente tem uma visão mais apurada da triste realidade que nós estamos vivendo. Então, quero ressaltar também a importância das mulheres quebrarem o ciclo da violência e procurarem a delegacia, procurarem ajuda ou procurarem a rede imediatamente ao primeiro sinal de violência. Um grito, um empurrão, um xingamento, que todos nós sabemos que muitas mulheres ficam décadas nessa situação, às vezes até por falta de informação. Então, a CEPOL, através da nossa coordenadoria, procura levar a prevenção, realizando palestras em colégios e em escolas, realizando palestras em locais onde é mais difícil o acesso à comunicação, para que essas mulheres tenham conhecimento, que muitas vezes elas não sabem, que elas estão sofrendo uma violência doméstica. E quando a mulher procura a delegacia, a gente tem muita preocupação com a questão do acolhimento. É importante que naquele momento em que ela toma a coragem de procurar um órgão institucional para realizar a sua notícia-crime, que ela seja acolhida, bem atendida e que ela entenda que tem uma rede à disposição dela que é de fundamental importância. Não só hospitais públicos para crimes de natureza sexual, o JVDF, muitos deles têm uma estrutura com psicólogos, tem atendimento ao agressor, que muitas vezes a agressão é potencializada pelo uso de drogas ou pela utilização de álcool. A drogadição faz potencializar aquela violência no homem. Então, é importante que quando essa mulher chega, a gente atenda com calma, a gente acolha e faça ela entender que existe uma rede de proteção e uma rede para lhe prestar atendimento. A própria Defensoria Pública presta, porque muitas vezes fica um resíduo, Neise, de bens a partilhar, filhos a estabelecer a guarda. Então, esse é um papel importante da Defensoria Pública e das coordenadorias também de atendimento às mulheres. Essa que é a rede de ajuda, né? Ela saber que ela está saindo ali para denunciar porque ela está se protegendo, né, contra essa violência horrorosa, e saber que tem que ter um acolhimento para a família dela, para o afastamento desse companheiro ou dessa pessoa agressora, né? Então, ela tem ali todo esse respaldo, né, psicológico, orientação jurídica também. Isso é super importante, porque muitas vezes elas não vão, porque elas pensam assim, eu continuo nesse relacionamento porque quem é que vai ficar com meus filhos? Eu continuo nesse relacionamento porque quem vai sustentar essa casa? Né? Então, eu vou ficar sem recurso financeiro. Essa rede de proteção é para poder responder e orientar para esse tipo de dúvida que a pessoa tem, não é isso? É de extrema importância, não só de esclarecimento de dúvidas, como de atendimento às várias demandas daquela mulher. Muitas vezes ela permanece num casamento ou num relacionamento, e a gente fala aí do gênero, né? Não só das mulheres. Porque ela tem filhos, ela não sabe o destino daqueles filhos, porque ela tem bens a partilhar, porque ela tem a casa dela que ela não sabe para onde ela vai, ela não sabe que tem um abrigamento para ela não sabe. Hoje, a Secretaria de Polícia está estabelecendo algumas, dentro do IML, situações de atendimento, um protocolo específico para aquelas vítimas de violência. A doutora Eufrásia certamente tem conhecimento disso, que é a Sala Lilás, em Niterói já foi implantada. Por quê? O IML, por si só, é um ambiente inóspito. Sim. Ninguém vai no IML porque está feliz. Você vai reconhecer um corpo de um parente que você perdeu, ou por morte violenta, ou por morte suspeita. Então, a mulher chega lá, sensibilizada, depauperada, destruída, né, emocionalmente, fisicamente. Então, existe uma equipe de enfermeiros, de médicos, é uma sala especial para que ela possa ter esse atendimento o mais especial possível. Dentro das delegacias, a CEPOL está fazendo a capacitação cada vez com mais ênfase ao atendimento a essa mulher, não só para aqueles que fazem parte das delegacias de proteção, como para todas as delegacias do Estado do Rio de Janeiro. Às vezes até por computador ou presencialmente na cidade da polícia ou na academia de polícia civil, mas é importante que aquela pessoa saiba que aquele rompimento, às vezes a mulher vai à delegacia, é um passo que ela está dando que ela não pode ir embora, a gente tem que orientar. Sim. Então, é importante. E ela se sentir segura, né? Esse acolhimento, ela se sentir segura que ela não está mais sozinha. Agora, veja só, Eufrásia, eu fico, sério, isso aí mexe com o meu estado de humor, né? Agora vocês vão ver quem tem pernas mais bonitas
o colo mais bonito, o rosto mais bonito. Assim são apresentadas as meninas, crianças de 7 e 8 anos de idade, no concurso de Miss Infantil, promovido pelo programa SBT. Não bastando, o apresentador fala para as crianças, né? Teve essa cena que circulou na mídia. Você prefere sexo, poder ou dinheiro? Eufrásio, o Estatuto da Criança e do Adolescente foi mais uma vez desrespeitado em pleno Programa Nacional de Televisão? Isso é muito absurdo que tenha acontecido, porque quando a gente fala que é dever da família, da sociedade e do Estado, na medida em que um canal de televisão é uma concessão do poder público, esse tipo de atitude é algo impensável se a gente tivesse num estado de normalidade. Eu penso assim. Eu sei que existe uma ação do Ministério Público de São Paulo em relação, talvez, o Ministério Público do Trabalho, em relação a essa questão das meninas, as modelos mirins expostas, e o quanto isso está, infelizmente, naturalizado na sociedade. Ao mesmo tempo, é uma sociedade hipócrita, que, ao mesmo tempo, fala de algumas questões morais, tem a permissividade de achar natural um senhor de mais de 80 anos, que é dono de um canal e apresenta um programa... Que é pai de mulheres, que é pai de mulheres, que é avô, perguntar um tipo de coisa dessa. Então, não há possibilidade de criança nenhuma preferir sexo, dinheiro ou poder. Por quê? A atividade sexual envolvendo criança, na verdade, é crime, é estupro, e nós temos a lamentável estatística de um número de 70% de vítimas de estupro, que são crianças e adolescentes, e dessas, 50% são consideradas vulneráveis, ou seja, pessoas com menos de 14 anos. Então, isso não é apenas lamentável, repudiável, mas merece, sim, da parte da Justiça, uma condenação muito enérgica na reparação de danos, não só para essas meninas que sofreram essa violação de direitos, como também através de uma ação coletiva, que é o que está sendo feito pelo Ministério Público de São Paulo, e que a Defensoria Pública também, através da sua comissão especializada de promoção e defesa dos direitos da criança e adolescente, tem se manifestado nesse sentido. E quando a gente vive uma realidade dessa, e aí nesse ponto eu acho que a gente tem muito a aprender com o movimento feminista, o movimento de mulheres, que teve muito avanço na questão da política de atendimento, né, nessa integração que nós não temos, por exemplo, na infância, centro integrado para atendimento à criança e adolescente. Isso é uma questão que a gente tem quando a gente atende uma criança vítima de alguma violência, por exemplo, na família, a gente vai encaminhar para o plantão judiciário, quando é uma coisa mais urgente, mas senão essa criança fica realmente muito exposta, muito vulnerável. A gente está com uma situação agora acompanhando de um menino com uma suspeita de violência na família, e que também a gente precisa que as pessoas saibam disso, que qualquer pessoa pode notificar uma violência contra criança e adolescente. Pode ligar para o número 100, não precisa se identificar, pode e deve procurar o Conselho Tutelar da localidade, que é um órgão incumbido pela sociedade de zelar pelos direitos da criança e adolescente. Então, enquanto a mulher, ela por si só pode ir até uma delegacia, pode ir ao núcleo de atendimento da Defensoria Pública, nem sempre uma criança, principalmente criança, tem essa possibilidade. Até a gente tem alguns casos, como do menino Bernardo, que era um menino de 11 anos de idade, que ele foi morto pela madrasta no Rio Grande do Sul. Foi a madrasta, o pai e mais alguém foram condenados nesse processo criminal no tribunal do júri. Mas esse menino foi um caso que eu me lembro de uma criança, ele era criança ainda, que pediu socorro. Muitas vezes ele socorro. Foi ao Conselho Tutelar, que encaminhou ao Ministério Público, a Vara da Infância ouviu. Então, é necessário ter esse olhar, ter essa especialização. Mas sabe, Eufrásia, no caso desse menino, o que eu acho que pesou ali é que ele, o pai médico... Classe média, questão financeira sempre pesa. Questão, exatamente. Então, branco, né? Isso então, sempre as pessoas, pesa. Isso não chama muito atenção. Sim. Mas nós já tivemos, eu já atendi paciente que fugiu para poder, andou não sei quanto distância da casa dele até o Conselho Tutelar para poder denunciar os maus tratos. Então, aqui no Rio teve um caso assim de uma criança também que procurou, salvo engano, a delegacia de Caxias. Então, assim, a criança foi até a delegacia dizer que sofria maus tratos, mas isso não é muito comum, então é importante saber que o Conselho Tutelar pode tomar essa providência e a pessoa não precisa se identificar, se quiser entrar em contato também com a Defensoria Pública, com o Ministério Público, com a Vara da Infância, qualquer órgão. Então, isso é importante ressaltar. No Estatuto da Criança e do Adolescente está previsto que é garantido o acesso de toda criança ou adolescente à Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao Judiciário por qualquer de seus órgãos. E é importante destacar que a gente teve um avanço normativo, que foi a Lei 13.010, que foi até denominada Lei Menino Bernardo,
que garante a toda criança e todo adolescente o direito a ser criado e educado sem o uso de castigo físico ou tratamento humilhante ou degradante. Então, é importante ressaltar a existência dessa lei, porque existe projeto de lei para revogar essa modificação do Estatuto. É um projeto de lei de um deputado do PSL, que é atual líder do governo, que acho que agora deixou de ser ontem, enfim. Mas essas questões, eu acho que hoje elas não estão sendo muito valorizadas. Eu acho que hoje muitas coisas se perderam. As pessoas estão discutindo coisas que não, sabe, repetitivas. Eu acho que essa questão que urge, no caso da criança, da mulher, né, do adolescente, a questão da violência, a questão da miséria, a questão de escolaridade, de saúde, eu acho que isso está em segundo plano. Ou sempre esteve? Estou aqui delirando. Eu tenho a impressão que nós tivemos alguns avanços, sim, nas políticas de atendimento. Por exemplo, a lei da primeira infância, que garante a prioridade absoluta, dentro da prioridade absoluta, que já é prevista para toda criança. Então, o direito ao cuidado materno, enfim, a priorização do direito da criança à creche. Acho que tudo isso foi avanço. Tivemos avanço também na redução da mortalidade infantil. O que a gente tem de outro lado é as crianças e adolescentes sobrevivendo à primeira infância, né, por conta de todo esse cuidado. Você está falando de um passado recente. Sim, né? Sim. O que a gente teme agora é o retrocesso, porque a gente está vendo o aumento de crianças em situação de rua. A gente tem um dado nacional de 23.900 crianças em situação de rua e adolescentes. Isso tem aumentado visivelmente. Crianças em situação de vulnerabilidade, porque perderam a sua família, ou porque não tem vínculo, porque foram retirados dessa família e depois não se consegue uma outra família para essa criança. Então, isso também é uma dura realidade. São 48 mil crianças e adolescentes no Brasil que estão nas instituições de acolhimento afastadas da família, ou seja, estão privadas de um direito que está consagrado na Constituição, no Estatuto da Criança e Adolescente e na Convenção da ONU de 89 sobre os Direitos da Criança, que agora, 20 de novembro, vai completar 30 anos e que o Brasil ratificou em 1990. Então, é importante a gente destacar que nós temos instrumentos normativos que não podem sofrer nenhum tipo de retrocesso. Nós estamos falando, né, de avanço. Então, nós conversamos sobre, sabemos, a Lei Maria da Penha, né, todos esses avanços do Estatuto da Criança, mas a mulher, né, a violência contra a mulher, ela continua existindo, e existindo não só em classes menos favorecidas, como também classe média, e que muitas vezes é omitido dentro do próprio sistema familiar. É preciso falar mais, Auriane, sobre esse assunto, ampliar mais o debate na sociedade? É preciso, sim, e basicamente é preciso levar informação, que, como eu disse, muitas vezes a própria mulher está mergulhada naquele inferno de violência e ela acha que não está. Ela acha que aquele homem vai melhorar. E a gente sabe que raríssimas exceções não funcionam assim. Então, além da divulgação da informação, eu entendo também que tem que haver medidas efetivas, sabe, doutora Eufrásia? Não é aquela coisa de você promulgar uma legislação e aquela legislação está ali a nosso dispor, mas, na verdade, ela não ter efetividade. Então, é necessário... Nós temos uma rede de atendimento à mulher, é necessário que essa rede efetivamente funcione. Os municípios que estão mais enfraquecidos ou por ausência de verba, o poder público tem que olhar para eles e levar até eles aquela rede que a Lei Maria da Penha garante, aquela rede que a Constituição da República garante. E a pessoa que lida com esse tipo de pessoas que nos procuram tem que ter um olhar de acolhimento, de entendimento e de percepção daquela situação e se sensibilizar com aquela situação e fazer os encaminhamentos necessários. É muito comum, na violência contra a mulher, restarem as crianças que ficam absolutamente perdidas naquele universo de violência. Então, a gente precisa contar com o Conselho Tutelar efetivo, a gente precisa contar com a Defensoria efetiva, que de fato com o Ministério Público atuante, para que a gente possa oferecer as reprimendas disponíveis na legislação, para que as políticas de enfrentamento realmente sejam efetivas. Pois é lamentável a gente ver que tem tudo aí à disposição, né? Mas, enfim. E aí a violência, né, contra a mulher, a criança, o adolescente, sabe, Auriane, a gente lembra aqui da Maria da Penha, que ela trouxe esse debate para a sociedade, né? E criou medidas protetivas, mas a gente ainda está faltando, né? Fazer esse caminhar diferente, uma coisa que vem ampliar mais, porque o ECA, né, ele abrange tudo isso. Mas o que está faltando, além dessa discussão,
né? Quando a gente fala de a escola conversa menos, né? A sociedade, as famílias conversam menos, o que está... Eu ainda acho que falta alguma coisa. Você tocou num ponto importante, que é a banalização dessa violência toda. Sim. Quando o programa de TV exibe um mundo mirim, infanto-juvenil, perguntando se ela escolhe o sexo, o poder, ou qual era a outra coisa horrorosa, ou o dinheiro. E ele com dinheiro na mão, ele dava e tirava. Um empresário, como muito bem colocado, pai de mulheres, avô de mulheres, um empresário atuante. Então, a gente tem que parar para refletir e utilizar os meios de comunicação como a propagação, a difusão de informações importantes e não a banalização da violência. Agora, como é que são feitas essas apurações de denúncias, maus tratos, negligência a famílias e abrigo hoje pela Defensoria Pública? Ela só vai através de denúncias ou tem parcerias com delegacias ou com secretarias envolvidas com essa questão? Como chega lá? Ou só chega através de denúncia? Né? Ou só quando a vigilância vai, essa sanitária vai e vê alguma coisa depois que outras coisas já ocorreram? É importante destacar que, conforme está previsto no Estatuto da Criança e Adolescente, a obrigação de fiscalizar as entidades que atendem criança e adolescente é do Ministério Público, da Vara da Infância e do Conselho Tutelar. Mas a Defensoria Pública tem tido uma atuação proativa e também colaborativa com essas instituições de ir até onde essas crianças estão. Isso foi um atendimento mais recente na Coordenadoria de Defesa de Direitos da Criança e Adolescente, que foi criada em 2001, inicialmente para atendimento aos adolescentes no sistema socioeducativo, e aí evoluiu em 2007 para constatação dessa necessidade de irmos aos locais onde essas crianças estão, onde elas podem estar sofrendo alguma violação de direitos e não ter a quem se reportar. Então, nesse trabalho que a gente vem fazendo já desde 2007, em 2013, nós tivemos uma situação que foi, assim, uma atuação muito eficiente da Polícia Civil, através da Delegacia de Atendimento à Criança Vítima, que, infelizmente, nós só temos uma no município do Rio de Janeiro. Então, também é uma questão que a gente precisa ampliar o número de delegacias de atendimento à criança vítima, criação de centro integrado de atendimento, que está previsto na Lei 13.431, que cria sistema de garantia de direito à criança e adolescente vítima de violência ou testemunha. E, em 2013, nós constatamos uma situação. Era um atendimento que eu fui fazer a uma adolescente específica para ouvir a questão dela do afastamento da família. E no momento em que eu estava saindo, quer dizer, pelo fato de eu estar lá disponível, uma criança mesmo, pequena, veio me perguntar se lá poderia bater, dar soco, dar chute e dar choque. Eu falei, não, peraí. Dar choque também né? Já é um pouco demais. Aí eu saí de lá daquele local, era um equipamento de acolhimento do município do Rio. Isso foi 2013. Cheguei na Defensoria Pública, fiz o contato direto com o delegado DECAV, que estava com alguma dificuldade operacional, mas acabou sendo resolvida isso. Nós fomos até esse local, então é importante isso, ir até onde essas crianças e adolescentes estão. Foram ouvidos, escolhidos alguns depoimentos, 7 ou 8 depoimentos. O delegado encaminhou esse inquérito ao Ministério Público e essas pessoas foram afastadas. A gente fez um pedido à Vara da Infância, uma cautelar para afastamento desses suspeitos da violência, mas 5 anos depois eles acabaram sendo absolvidos por insuficiência de provas. Mas ainda assim, nós entendemos que essa ação foi eficiente para a proteção daquelas crianças e existe ainda em curso uma ação de responsabilidade civil contra o município em favor dessas crianças que sofreram a violência. Então é importante ter essa escuta, ter essa disponibilidade para considerar, porque também é um direito da criança ser ouvida e ter sua opinião considerada. E isso, eu vou te falar assim, que é muito importante esse espaço aqui, e aí eu já agradeço por a gente poder discutir esse assunto, porque muitas vezes até os juízes, não só de vara de infância, como também de vara de família, não têm dado a devida aplicação a esse princípio que está no Estatuto da Criança e Adolescente, no artigo 100, parágrafo único, inciso 12, que é o direito a oitiva e a participação no que diz respeito a essas crianças e adolescentes, como também um princípio que é um dos princípios fundantes da Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança, que é de oitiva e participação. Então, muitas vezes os juízes estão deferindo, seja medida de busca e apreensão, seja guarda para um ou para outro, aí indistintamente, a gente tem casos, tanto deferindo guarda para o pai como para a mãe, em que essa criança
está tendo o direito dela violado por uma decisão judicial, que é como a gente teve recentemente aqui no Rio, o caso de uma guarda em que um juiz de família, com uma decisão completamente preconceituosa, dizendo que o menino não poderia ficar com a mãe, porque a mãe mora em Manguinhos, e o pai seria militar e moraria no Sul, que o Sul seria uma Europa brasileira. Então, assim, esses discursos, né, que aí, ao mesmo tempo que viola o direito da criança, também viola o direito dessa mãe, enfim, e contraria, inclusive, o que estava previsto lá, o que estava de estudo social e psicológico nesse processo. Então, é importante, quando a gente fala de direito da criança e do adolescente, termos essa percepção da necessidade da integração operacional, que isso é um termo que está escrito no Estatuto da Criança e do Adolescente, entre os órgãos que compõem o sistema de garantia de direito. Então, não dá para a gente sozinho fazer tudo que diz respeito ao direito da criança e do adolescente. Precisa ouvir os outros órgãos. E tem uma coisa assim, né? Nós estamos aqui num momento cheio de informações, né? Enfim, e ao mesmo tempo isso vai acumulando, mas essa é a pergunta que eu acho que é mais importante, né, de ser esclarecido, né? Quem são as pessoas, né, os homens, aí essa pergunta para vocês duas, que espancam, que abusam e matam suas mulheres? Quem são os adultos que abusam sexualmente de crianças? Eufrásia e Auriane. Imbuído nessa questão, acho que tem algo que a gente precisa discutir cada vez mais, que é a questão do machismo, a questão da relação de poder, porque nós vamos verificar que, no caso dessas crianças e desses adolescentes que são vítimas de violência, esse agressor, via de regra, é alguém que tem um vínculo afetivo, é um padrasto, é um pai, é um tio, muitas vezes até avós. Então, é importante a gente discutir. Eu acho que são questões centrais quando a gente trata de direito de criança e adolescente, assim também como, de uma forma geral, em direito de mulher e dos mais vulneráveis, que é a questão do racismo, é a questão do machismo e de uma violência histórica que vem permeando a vida dessas crianças e desses adolescentes. E a questão também da desigualdade social, que não é que isso não aconteça em famílias de outras classes sociais, mas o que a gente vê chegar até as delegacias, varas de infância e, de uma forma geral, ao judiciário, são as famílias mais empobrecidas. Auriane. Eu concordo em gênero, número e grau, mas eu dou uma maior ênfase ao machismo. Se a gente for ver uma perspectiva histórica bem rápida, desde o Brasil colônia, as leis que eram impostas aqui vinham de Portugal, através das ordenações, em que ao homem era dado o direito de matar essa mulher. Quando veio a proclamação da República, a coisa não mudou, pelo contrário, legitimou que era possível se matar a mulher para defender a sua honra. E aí a gente vai avançando um pouco mais, chega no nosso antigo Código Civil antes da reforma, a gente tinha um capítulo específico para casamento, onde a mulher ocupava um papel primordial de submissão, onde a gente tinha estabelecido o cabeça de casal, que tudo que a mulher fizesse dependia da vontade daquele homem. Aí veio o Estatuto da Mulher Casada, e por aí a gente vai, até chegar no trágico episódio da Maria da Penha, que nós só temos essa legislação hoje porque fomos repreendidos pela Organização dos Estados Americanos. Sim. Porque nós participamos de uma convenção importante no ano de 1999, realizada em Belém do Pará, em que nos era imposto criar políticas públicas de enfrentamento à violência, e o Brasil se manteve inerte. Então, a Lei Maria da Penha, ela existiu graças a Maria da Penha, a sua luta hercúlea, favorecida e acolhida por partidos políticos, enfim, seja o que for. Mas, no final, essa promulgação dessa lei em 2006, ela só foi possível porque nós fomos repreendidos para que fizéssemos alguma coisa para que nós pudéssemos enfrentar a violência contra a mulher. E eu acho que a gente ainda luta por uma outra questão que a gente vê aí nas redes sociais, que é a questão religiosa, em que diz o tempo todo que a mulher, né, ela não deve nem fazer uma universidade nem nada, que ela está sempre que está à disposição, a serviço do seu marido, e não tentar ficar melhor do que ele culturalmente, né, a questão do trabalho, educação. Neise, quando lamentável. A sociedade replica que aquela mulher merecia ser estuprada porque ela estava com a mini saia, porque ela estava usando uma roupa mais ousada, eu acho que isso nos remete a uma amplitude, uma magnitude, muito grande do que nós temos ainda a enfrentar. Evidentemente, o movimento feminista foi fortalecido por isso tudo, na sua luta, mas a gente ainda tem muito a caminhar para que isso tudo, a longo prazo, no meu entender,
lembrando que o feminismo nada mais é do que a igualdade de oportunidade, porque existe toda uma conotação pejorativa também. Isso. Existe muita ignorância, muito desconhecimento. Existe e também muito distorção. interesse de Exatamente. distorcer toda essa realidade. E você, meu amigo da Band, né? Então vocês estão aqui no nosso programa, na sua companhia, conversando sobre esses assuntos importantes, né? Abuso sexual contra a criança, mulher, né? Pessoa idosa. E você pode participar, né? Mandando a sua pergunta aqui para os nossos debatedores. Bom, agora nós vamos para o nosso Momento Psi, né? Vamos ver como a psicóloga Cristiane Azamor, ela avalia este cenário tão sensível de muita dor para essas famílias, para essas crianças, né? E aí, Cristiane, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Neise? Boa tarde, ouvintes, boa tarde, colegas de debate. Bom, Neise, quando a gente fala de violência contra criança e adolescente, a gente está falando de uma relação hierarquizada, não é? A gente tem um mais forte e um mais fraco. Então, a gente tem um adulto plenamente desenvolvido fisicamente e a gente tem uma criança e um adolescente que está em fase de desenvolvimento físico e psíquico, né? Foi falado aqui também a questão do vínculo afetivo, né? Numa situação de violência intrafamiliar ou com pessoas conhecidas, uma dependência afetiva num vínculo afetivo. Isso tudo leva a uma dificuldade de reação da vítima, não é? E essa dificuldade de reação da vítima, ela gera uma sensação de culpa a longo prazo, né? Então ela passa, criança, ela vai entendendo o que aconteceu, né? Ela fica com aquela sensação, né? O adolescente também, de que devia ter reagido, né? Mas ela não conseguiu reagir, né? Então ela carrega ao longo da vida uma sensação de culpa e, consequentemente, uma vergonha de falar sobre isso, né? Se a gente está falando de meninas, né? A gente está falando também de uma cultura do estupro que foi falado aqui, né? Então, indagações, vão acreditar em mim, não é? Eu fui culpada, não é? Muitas vezes esse jogo de manipulação, de sedução do adulto, ele vem com uma fala de que você está com um corpo assim, mas você está usando uma saia, uma roupinha assim. Dentro dessa cultura do estupro, que faz a vítima, né, cada vez, né, conseguir reagir menos, né? Então, aí a criança e o adolescente, eles vão levando, isso a gente vê nos nossos consultórios, eles vão levando essa culpa, né, essa situação vivenciada como um segredo carregado de culpa. E essa culpa, ela acaba sendo uma lente, né, entre o sujeito, entre aquela mulher, né, a gente está falando de meninas, de uma adulta, né, entre a situação, né, que a pessoa vai vivenciar ao longo da vida como adulta. Então fica aquela culpa permeando as relações que ela estabelece, as vivências que ela estabelece, né? E aí, isso tudo gera emoções disfuncionais, comportamentos disfuncionais, né, que marcam essa mulher, né, muitas vezes num estado de angústia permanente. Então, assim, gente, isso daí eu converso muito com os meus estagiários, né, com os alunos de psicologia, que a pessoa que sofreu abuso sexual, ela é vítima, sim. Não houve a possibilidade de reação, não é? Muitas vezes ela traz isso na fase adulta e nem na fase adulta ela consegue falar sobre isso, porque ela fica com a sensação, não é, de que deveria ter reagido e não reagiu. Então eu sou culpada. Né? Quando alguém fala já na fase adulta, e a gente tem visto isso muito no mundo dos esportes, do esporte também, aí fala assim, que é mídia, né? Quer dizer, sempre quer desqualificar, né? Porque isso faz parte do jogo de manipulação do adulto em relação à criança. Então, gente, é muito importante, não é, se entender que a pessoa que sofreu uma situação de violência sexual, de abuso sexual, é vítima, sim. Não é? E nós devemos falar sobre isso. Nós temos o direito, né, o dever, mais do que o direito, de proteger. Nós temos o direito de proteger essas crianças e adolescentes. A gente tem que falar sobre isso, não é? E romper essa barreira. Não é? Porque a gente vê muitos adultos nessa situação de culpa, essa situação de culpa que é generalizada para outras situações de vítima, essa passividade. Né? Então a gente tem que falar sobre isso. A gente está falando aqui na rádio, né, sobre esse tema, é muito importante.
né, para quebrar essa lógica. E né? tem o seguinte, a criança também, quando ela sofre abuso, ela muda o comportamento dela. Em sala Exatamente, de aula, ela muda. Né, nas os indícios. brincadeiras. Exatamente. A gente tem que encarar, né? Muitas vezes as famílias não percebem, a mulher não percebe. Quando é violência intrafamiliar, a gente vê essa dificuldade, né, da mulher, da mãe perceber ali o que está acontecendo dentro de casa. Então, assim, é muito importante ficar observando isolamento social, tristeza, né, mudança em relação à agressividade, mudança em relação à alimentação. Então, são reações, né, inerentes, né, que muitas vezes acontecem numa situação de abuso sexual, e a gente tem o dever de proteger, né? E elas são vítimas, sim. A mulher tem que entender, gente, a gente é vítima, sim, porque é uma relação hierarquizada. Tem um mais forte, tem alguém que tem um vínculo afetivo com aquela pessoa e que manipula, né? Porque muitas vezes a violência intrafamiliar ela se dá aos poucos, não é uma aproximação aos poucos, né, que se dá, né, numa manipulação psíquica ali, né, de levar o sujeito à passividade e não fazer a denúncia. Então, quebrar essa lógica, né, para que os adultos não carreguem essa culpa, porque essa culpa ela vai ser generalizada, a pessoa se coloca numa situação passiva diante da vida ali e causa muito sofrimento. Exatamente, muito sofrimento. Obrigada, Cristiane. Obrigada, né, por esse ato esclarecedor. Eufrásia, Ângela Davis. Né? O Brasil, Rio de Janeiro, amanhã estou querendo lá ver. Também né? tô lamentando que eu não consegui me inscrever, né? Mas de qualquer maneira eu vou ver no telão. Não tem mais, acabou. Mas vai ser realmente um momento incrível. Então vamos fazer aí um grupo, vamos montar um grupo. Vamos pra gente ir lá, porque eu quero. Vamos. Quero, né? Bom, para quem não conhece, Ângela Davis é ativista por direitos dos negros e das mulheres nos Estados Unidos, está no Brasil, né? Está vindo amanhã, ou já hoje, né? Eu acho, aqui para o Rio de Janeiro, já esteve em São Paulo. Amanhã, né? E seu discurso lá em São Paulo, ela citou Marielle Franco, assassinada no Rio em março de 2018, né? Falou do Lula, né? Das queimadas lá na Amazônia e do cacique Raoni. Como você vê, e essa pergunta eu vou estender também para a Auriane, né? Como que vocês estão vendo a participação das mulheres nesse espaço de poder e decisão no Brasil e a importância de Ângela Davis? Vamos lá, Eufrásia. Eu estou vendo com uma forma muito positiva o empoderamento feminino, principalmente o feminismo negro. Estou lendo bastante sobre o tema. Fui na FLUP esse final de semana, que teve como a temática muito a presença e a participação de feministas negras, e estava lá a Patrícia Hill Collins, então assim, foi uma coisa fantástica, e ter a Ângela Davis aqui no Brasil, acho que é um momento assim, da mais alta importância nesse momento em que a gente vive essa encruzilhada entre barbárie e civilização. Acho que é importante a gente destacar o quanto o racismo ainda permeia as relações sociais. Nós vamos ver que o extermínio, que há um verdadeiro genocídio da juventude negra, quando a gente vê que quem está morrendo nas periferias, nas favelas, são não só adolescentes, mas são crianças. Como ano passado, e aí a gente tem que lembrar sempre o legado da Marielle, que está presente sempre na nossa luta, seja contra o machismo, contra o racismo, contra todas as formas de desigualdade e de violação e de opressão. E aí, 2 dias depois do assassinato brutal da vereadora Marielle Franco, que eu considero também algo muito grave, não só do ponto de vista individual, do homicídio de uma pessoa, mas de uma parlamentar no exercício do mandato dela, após 1 ano e 3 meses da posse dela na Câmara Municipal do Rio. Então, acho que é preciso destacar esse momento de ruptura democrática que a gente teve. 2 dias depois do assassinato da Marielle, teve um menino de 1 ano e 7 meses que foi atingido durante uma operação policial no Alemão. 1 ano e 7 meses. Então, a gente tem vivido recentemente, há 1 mês atrás, a Ágata, uma menina de 8 anos, foi atingida, morreu. Então, é preciso, nós não podemos naturalizar essa violência. E eu fico assim, muito preocupada quando eu ouço, por exemplo, pessoas até do meio jurídico dizendo assim, ninguém comenta quando um adolescente é morto por um traficante, não tem a mesma repercussão social e midiática de uma criança e um adolescente vítima de homicídio com a intervenção policial. Quando a gente sabe que o Estado tem esse dever de proteção a todas as pessoas e nós não temos pena de morte. Então, não se justifica um homicídio, a não ser nas hipóteses legais, que é o que estão querendo mudar aí com esse pacote
que é um pacote chamado de anticrime, mas que vai atingir, a gente sabe a quem, né, quando dá permissão para, em determinados locais, se suspender, como a gente já vive, né, historicamente, nessas comunidades, nas favelas, nas periferias, um Estado que é de exceção, que não é um Estado democrático de direito, e tem que uma funciona. outra questão também, assim, a gente entende a questão do policial que está ali no enfrentamento, a gente entende essa passagem, enfim, das armas chegando nas mãos dos traficantes, quer dizer, tudo isso vai somando uma grande violência, mas cabe ao Estado se responsabilizar por aquilo que é dele. Sim, né? E os adolescentes que estão envolvidos no tráfico, é importante destacar, eles estão envolvidos numa das formas de trabalho infantil, e isso quem diz é a Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho, que infelizmente não tem tido aplicabilidade devida pelo Poder Judiciário na esfera estadual. A gente tem discutido muito isso com o Ministério Público do Trabalho, que tem um entendimento nessa direção, mas é difícil de entender, assim como a exploração sexual de crianças e adolescentes. É uma das piores formas de trabalho infantil, e a gente tem, pela questão da desigualdade social, muitas vezes uma naturalização disso, como se as meninas quisessem. Então, é importante destacar que crianças e adolescentes não são prostitutas, elas são vítimas de exploração sexual. Então, isso é importante a gente destacar. Eu saúdo muito a presença da Angela Davis, que amanhã eu vou ver, nem que seja do telão. A liberdade é uma luta constante, é o livro que eu estou lá para ela autografar, além de Mulheres, Raça e Classe. Acho que tem tudo a ver. Beleza, Auriane, e aí? E aí é a visibilidade, né? E a percepção de que o feminismo ele não pode ser propalado como uma coisa pejorativa, as feminazes, as mulheres mal amadas, né? E por aí vai. Então, evidentemente, é de suma importância e que a gente entenda que feminismo é igualdade de oportunidade. Esse é o princípio basilar do feminismo. E que continuemos aí para que a gente possa amenizar um pouco uma desigualdade tão grande de relações de hierarquia de poder tão arraigadas no nosso meio cultural que a gente muitas vezes passa desapercebido. Pois é, né? Então, ouviu um vizinho gritando, uma criança chorando insistentemente, né? Brigas. Não precisa lá bater na porta, né, campanha, não. Só liga para a polícia. Acho que esse é o papel, né? Da polícia. Ela vai chegar, ela está bem orientada para poder fazer esse tipo de abordagem. Então, não precisa esse medo, né, de se expor. Mas eu fico arrepiada quando eu escuto alguma coisa, para tudo, fico ouvindo, falar, não é nada não. Às vezes é uma manha de uma criança, né? Às vezes é uma Mas eu vou lá e bato na porta. Né? Se for essa percepção já é de extrema importância, porque antes era aquela máxima em briga de marido e mulher. Exatamente. Temos que meter sim. Isso, Mas, e violência contra a criança também. Tem a mesma lógica, é verdade. A gente tem que perceber, o professor na sala de aula, a criança está esquisita, está estranha, não está brincando, não está mais com aquela mesma alegria, no semblante, o professor precisa prestar atenção. Se ela está numa escola, no condomínio, o que for, todo mundo tem que estar prestando atenção. Agora, grito, brigas, crianças chorando, mulher chorando, sentindo coisas quebrando dentro de casa, às vezes a pessoa não quer. Por isso que eu falo, não precisa ir lá apertar a campanha. Liga para não precisa se identificar. Não precisa, né? Mas, enfim, se eu estou passando na rua, no shopping, vejo uma criança em sofrimento, eu paro. Qualquer dia eu ainda vou apanhar. Não, eu paro e pergunto também. Eu pergunto, está precisando de ajuda, conversa. O que está acontecendo? Às vezes eu acalmo a mãe, mas assim. Eu chego fazendo um monte de perguntas. Minha tática é: você é o que dessa criança? O que está acontecendo? Não sei o quê. Aí a pessoa já se assusta assim. Uma vez eu estava com a minha mãe, que já é falecida. Eu quase apanhei, por isso que agora você está precisando de ajuda. Eu estava na rua com a minha mãe e uma criança, alguém puxando a orelha da criança. Aí minha mãe falou assim para mim: você não vai fazer nada, não? Eu falei que foi quase assim, uma determinação. Aí eu fui lá, perguntei o que estava acontecendo. Da mamãe. E assim, Inês, é importante a gente pensar o seguinte, reforçar isso. É o adulto que tem que saber, ele tem a obrigação de saber que não pode ultrapassar naquele limite. Sim, né? Então, se ele não sabe espontaneamente, a denúncia tem que acontecer, porque tem que ter a lei barrando aquele sujeito ali. A violência nunca é forma de educar. Exatamente. Então, acho que a gente tem que lutar contra isso que está arraigado na sociedade, como você já falou historicamente, dessa coisa, né, da agressão física contra a criança. A gente tem que acabar com essa naturalização
E a gente tem que tentar, a gente sabe que o Estado Democrático de Direito no Brasil ainda é uma construção, nós tivemos a Constituição de 88 com a redemocratização, mas esse ainda está sendo um processo lento e gradual, a gente tem visto aí prisões arbitrárias, como é o caso aí que a Angela Davis até comentou, da prisão do presidente Lula, que foi afastado de um processo eleitoral por um processo que agora a gente está vendo aí uma série de questões que precisam ser discutidas e enfrentadas. Então a gente tem que partir do princípio que se todos são iguais perante a lei não pode ser igual para um e diferente para outro, né? E voltando aqui para a nossa questão, a criança, quando a gente chega para a mãe e fala, que eu já ouvi isso várias vezes, e a mãe fala assim, o filho é meu, você não tem nada com isso. Eu falo, o filho é seu, mas a criança é nossa. Então, Sim. isso dá uma... responsabilidade social, né, das crianças. Então, isso dá uma... Ele não é um objeto. Então, exatamente. desde a Constituição de 88, que nós mudamos esse paradigma da criança objeto, em que as pessoas, os adultos fazem o que querem com ela, inclusive abusam delas, para a criança e adolescente como sujeito de direito. Então, isso foi uma grande mudança de paradigma na normativa, que está no Estatuto da Criança e Adolescente, na Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança, principalmente, além de outros instrumentos normativos internacionais, e no próprio Estatuto da Criança e Adolescente. O que a gente precisa mais, como já foi falado aqui pela minha colega aqui do lado da minha delegada, é que a gente precisa dar efetividade a esses direitos. Então, o que está faltando é a gente colocar em prática o que a gente já tem de legislação. A gente não precisa inventar. O que a gente tem que fazer agora é dar efetividade, fazer com que tenha políticas públicas, investimento de orçamento, inclusive, né, que está previsto no Estatuto como uma das formas de garantir essa prioridade absoluta, é a destinação orçamentária privilegiada. Então, é preciso isso, da efetividade. A gente, no momento, não quer mudança, não, porque a gente só está vendo aí projeto de lei para ter retrocesso. E se meter sim, porque os efeitos psicológicos na criança e no Sim. adolescente são danosos e muitas Claro. vezes irreversíveis. Então, a gente tem que se meter sim. Né? Sim, e é uma questão social, não é uma questão individual, familiar. A proteção da criança e adolescente, é preciso que a sociedade encare isso como um dever de todos nós, na medida em que está lá na Constituição, no artigo 227 da Constituição de 88, que é dever da família, da sociedade e do Estado. É isso aí. Então, nós, enquanto sociedade, estamos aqui discutindo esse assunto super importante. Obrigada, delegada. Muito obrigada pelo trabalho, né, por essa força, de ver como a gente está mudando todo esse universo com a contribuição de vocês. Defensora Eufrásia, também, muito obrigada. Eu que agradeço o espaço. Parceira aqui do nosso programa. Muito importante tá isso. Bacana. Bom, agora nós vamos para o nosso quadro Cultura e Companhia, né? Vamos conversar aí com a nossa convidada de hoje. Na sua companhia. Entrevista. Pois é, ela é apaixonada pelo teatro, com 25 anos de carreira, se eu falei certinho, 25 anos, né? E vê a sobrevivência da cultura, e eu digo com o maior desafio, né, do dia a dia do artista, né? Isso é muito complicado. E eu estou falando, para quem está me ouvindo, né, a atriz e diretora Rosite Val. Tudo bem, minha amiga? Tudo bem, Inês, prazer estar aqui de novo. Boa tarde para vocês todos que estão aqui, aos nossos ouvintes da rádio, ao pessoal que está no Facebook. Pois é, eu vejo que você tem um tema forte, né, para esse espetáculo agora, né, que fala sobre a violência contra a mulher, né? E o que a peça vai trazer como reflexão para a sociedade? Olha, o espetáculo se chama Mulheres de Arena, um grito contra os feminicídios. É baseado nas histórias das mulheres e meninas assassinadas e desaparecidas em Ciudad Juárez, Chihuahua, México. É a nossa versão, é a primeira versão em português. É a primeira tradução para a língua portuguesa, a primeira montagem no Brasil e também como monólogo, ou seja, um unipersonal, onde a gente acrescentou aqui os dados reais do nosso país e os dados reais da nossa cidade, da cidade onde o espetáculo passa. Ou seja, a gente fala do aqui e do agora, de números reais. Eu trabalho em cima de estatísticas, em cima do ISP, em cima do dossiê Mulher, junto com a Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres do município de São Gonçalo, muito perto da doutora Débora. Ou seja, eu estou o tempo todo junto com a realidade. Então, a gente traz para a cena a triste realidade que nós passamos. Isso aí é para se pensar, né? E aí, como é que está a questão da produção, a sua trajetória artística, né? O que levou você, né? Te chamou a antena, foi lá, né? Olhar essa questão da mulher. Olha, a história, assim, a minha mãe era uma feminista, uma advogada, uma procuradora, que sempre lutou pelas mulheres e pelos desfavorecidos sempre, desde que eu sou criança. E eu ficava muito olhando isso
mas nunca me envolvi. É interessante, né? Você tem alguém dentro de casa tão militante e você fica só assim olhando. Para explicar, acontece que eu tive acesso a esse texto tem muito tempo, tem mais de 10 anos, com as amigas uruguaias também, militantes e feministas. E a partir desse acesso eu começo a me interessar realmente, não só ver de fora no jornal, mas tá ali, tá do lado e falar, posso te ajudar de alguma forma? Eu começo a me envolver com a causa. O que acontece com Mulheres de Arena? No final de 2017, quando eu volto de Porto Alegre, a minha produtora encontra uma caixa onde esse texto está lá dentro. E quando eu abro essa caixa, o primeiro texto que salta é ele, e como um clique, sabe? Eu olho aquilo e eu falo, gente, eu preciso falar sobre isso. E eu começo a ir atrás dos números reais brasileiros, porque eu achava que é necessário trazer pra gente, é necessário estar na pele, né? Como todo mundo falou aqui. A gente tem que colocar luz sobre esse tema muito triste e muito real, e que as pessoas tentam esconder, as pessoas continuam com esse discurso de que não vou me meter não, amanhã ela volta, né? Pra que eu vou na delegacia? Não, imagina, ninguém faz nada, a polícia não me atende bem. Então, a gente tem que quebrar isso. Sim. Tem que dizer que a gente tem sim uma rede muito grande e muito forte ali de mão dada para ajudar essas mulheres. A gente tem isso, as pessoas têm que... Então, essa realidade é bem semelhante das mexicanas, né? Porque elas vivem lá, né? Tem uma grande diferença, na verdade. Assim, no México, principalmente em Ciudad Juárez, a gente tem meninas de 5 anos de idade em diante, mas que são raptadas na rua. Elas estão passando, é um cara que passa e leva e acabou. E elas são mortas, são estupradas e são geralmente despejadas no deserto, porque é a cidade fronteiriça. Mas a gente vê na TV lá, é isso. É isso, mas isso é o maior número lá, é assim. No nosso país a gente tem a violência praticada pelos homens próximos, majoritariamente. Pelo marido, pelo ex-marido, pelo namorado, pelo ex-namorado. Então, essa é a grande diferença entre Ciudad Juárez e entre o nosso Brasil e, na verdade, a nossa América Latina, né? Porque é muito parecido na Argentina também, no Uruguai e assim sucessivamente. E que não fique banalizada essas questões, porque a gente vai vendo casos, né, recentemente, de um menino, né, que pegou uma menina com problema de autismo. Uma menina de 8 anos de idade, um menino de 12. De 12. Mas essa banalização, o que as doutoras falaram, da banalização, a gente não pode banalizar a violência. Porque virou assim, mais um. Virou mais. A gente ouve isso, né? Mais uma, qual é o problema? Não é isso. Esse teu espetáculo, né? Você tem um momento que você está interagindo com a plateia, como é que é? A gente não tem quarta parede, né? Como é que a gente diz em teatro, né? Tem gente que faz os espetáculos clássicos, tem uma quarta parede. Não veja, né? O ator está ali e o público está lá. O Mulheres de Arena não. É aqui. Não tem a quarta parede. Então tô doida pra assistir. É aqui, é muito e dessa principalmente vez eu vou, dessa vez você vai. Eu vou. E agora então que vai ser na Casa de Cultura Laura Alvim, no porão da Casa de Cultura, é muito pequeno. O espaço é bem legal. Então eu estou aqui, nós estamos aqui, eu falo sempre nós, que sou eu e elas, e a plateia está aqui. Aqui. É isso. Emocionante, né? Enfim, é uma coisa legal. Agora, assim, qual é o maior desafio, né, de uma mulher artista, né, trazendo um espetáculo com esse tema? Como é que está sendo a crítica em relação? Porque você já está reapresentando, né, esse espetáculo. Né, a gente fez em 2018, né, quando eu vim aqui daquela vez. Nós fizemos uma primeira temporada de 16 apresentações. Sem patrocínio, sem nada, na garra e na coragem com a minha equipe. E aí depois a gente foi para a Argentina, onde a gente foi condecorado com uma, digamos assim, um selo do Conselho Municipal de Rosário, da Câmara Municipal, como um espetáculo de interesse público. E a gente voltou, isso foi no começo de 2019. E nessa volta para o Brasil, para o Rio de Janeiro, a gente foi para Caxias, a gente sabe do número da violência, e para a minha cidade, que é São Gonçalo. Então, o grande lance do Mulheres é que eu fico... como é que eu vou dizer isso assim? Eu fico muito realizada de eu perceber que eu sou um grãozinho de areia na ajuda às mulheres que sofrem violência.
Porque através do Mulheres de Arena, eu falo sempre que elas, as minhas meninas já conseguiram ajudar algumas mulheres. Então eu venho recebendo pedidos de socorro. Porque a gente tem página no Facebook, a gente tem um Instagram, e as pessoas entram e escrevem pedido de socorro e eu consigo chegar à Subsecretaria de Políticas Públicas, ao movimento de mulheres, que chegam na doutora Débora e vai. Então, acho que o grande lance do Mulheres é que a gente está conseguindo... Eu consigo ser esse grãozinho, sabe? E falar, gente, estou conseguindo fazer alguma coisa pela sociedade. Eu vejo assim, isso aí é muito legal, né? Porque a Aurian, que também trabalha praticamente próximo à Débora, que também é delegada da Delegacia de Defesa das Mulheres e tudo. Eu acho que isso tudo tem, não sei, aí as prefeituras criar eventos, né, e trazer esse tema como reflexão, que isso que eu acho que é a coisa mais bacana. E não olhar o artista, não olhar a cultura, né, que hoje, socialmente, as pessoas acham que a cultura tem sempre que estar naquela questão da sobrevivência para poder levar o seu espetáculo, né? E a gente vive nessa crença limitante de que a cultura tem que sobreviver o tempo todo, sobrevivência da cultura, sobrevivência, quer dizer, é uma loucura, né? Porque tem gente que ainda acha que não é o meu ofício. Então eu escuto até hoje, essa depois de 25 anos. Da sobrevivência mesmo. O que você faz na vida? Então você sobrevive, né? Coitada. É isso, esse coitadinho, né? Tipo, o que você faz na vida? Mas qual é a sua profissão mesmo? No que você trabalha? Pois é, e não olhar isso como um trabalho legal. E não olhar como uma profissão. E que é justamente uma forma da gente ajudar a mudar a realidade. Mas porque através da educação e da cultura a gente consegue. Mas exatamente, isso aí, eu acho que esse é o grande temor. Nos temem tanto porque a gente pode, de grãozinho em grãozinho, ir ajudando a mudar a sociedade. E trazer, às vezes, uma forma não muito pesada, às vezes uma forma mais lúdica, por exemplo, assuntos tão pesados. Trazer de uma forma bastante reflexiva, mas mostrando ali que tem, né, informando e orientando, que tem uma solução, que tem ajuda, que a coisa pode se transformar. Enfim, eu acho que é um trabalho muito bacana. Não vou perder. Dessa vez espero todos que lá, por né? favor. Teve um espetáculo em Niterói, no Teatro Municipal de Niterói, que eu fui prestigiar, muito interessante, com um texto do Plínio Marcos, que eu estou tentando me lembrar o nome da peça e não consigo. Eu fui prestigiar junto com a Juliana Emerick, que é a minha diretora, que foi assim sensacional. O retorno do público é maravilhoso. E levando informação através da cultura. Sim, porque a gente sempre leva, né? Ai, que bom que existe a cultura, ai, que bom que existem artistas, né? Ai, que bom, porque acho que é uma minoria que é contra, né? Uma minoria que não consegue prestigiar, nem ver a beleza, né, de um espetáculo. Olha, no atual momento, eu acho que a grande maioria está contra a gente. Mas tudo bem. Não. A gente é a minoria. Não vamos acreditar. Gente, olha só, é porque a minoria, às vezes, ela faz mais barulho do que a maioria. Sim, eu não acredito que isso seja uma coisa de maioria. Eu vejo que é uma minoria que faz barulho, é a minoria que está alienada, né? As pessoas que estão totalmente fora, elas gritam, que nem eu estava aqui outro dia falando da sala de aula, que aquele aluno, às vezes, ele está com dificuldade de acompanhar alguma coisa, ele faz muito barulho na sala de aula para padronizar, chamar a atenção de todo mundo. Então, eu vejo esse movimento hoje como minoria. Não é maioria, não acreditem nisso, meus amigos, tá? Data do espetáculo, rapidamente. A gente estreia dia 1º de novembro e fica em cartaz de 1º de novembro a 24 de novembro, sextas, sábados e domingos, na Casa de Cultura Laura Alvim, no porão da Casa de Cultura Laura Alvim. Sextas e sábados às 19 horas, domingo às 18 horas. É um lugar pequenininho, de 53 lugares, mas que vai ser lindo, não tem a menor dúvida. É uma delícia, o lugar é lindo. E a gente espera todos vocês lá para poder assistir. Tendo dúvidas, é só entrar lá na nossa página do Facebook, vocês vão saber tudo direitinho que a Rosite vai colocar lá. Bom, minha amiga, sucesso, parabéns. Obrigada. Né, pelo espetáculo. E aí, meus amigos gostaram, né? Enfim, o programa Na Sua Companhia é assim mesmo, dinâmico, alegre, cheio de informações e orientações. Olha só, coisa bacana, gente legal hoje aqui, né? Então, eu espero vocês a partir das 4 horas da tarde, na próxima terça-feira, eu, Cristiane Azamor, aqui na sua companhia, ok? Até lá, gente. Obrigada. Obrigada. Uma ótima tarde para todas.
para